a psicopedagoga, a Maristela, junto com a gente, para nos orientar. Maristela, eu falei, já que você é bem-vinda ao Mulher.com, mas você não é só bem-vinda, viu? Você é muito bem-vinda, porque estamos no período de volta às aulas e os pais vão precisar da sua orientação. Hoje é mais comum que as crianças vão para a escola bem cedo, por conta do trabalho, por conta dessa vida atribulada, mas temos que lembrar que a gente ficou um tempo aí sem poder levá-los até a escola. Então, algumas crianças ainda sofrem com isso, no sentido de que, como a Rita colocou muito bem, às vezes em casa, por falta de orientação, por falta daquela pedagogia, estou cansado, não assisti aula online, só entregou alguns trabalhinhos ou nem participou ativamente. Então, a gente precisa desse apoio pedagógico e psicológico, porque quando a gente trabalha com essa ideia de levantar nessa criança o protagonismo, a responsabilidade, ela ter esta participação ativa, nós temos que fazer como na dança, dar um passinho para trás para depois dar um passo para frente. Então, é essa ligação do socioemocional, da segurança que essa criança tem no ambiente escolar, que vai fazer toda a diferença nesse momento. Seja daquele primeiro passo de deixar no portão da escola e ir embora para casa, seja para que ela tenha essa autonomia para fazer as atividades dentro da sala de aula. É muito comum que, às vezes, a criança, para fugir, às vezes, da situação, ela, dentro da sala de aula, ela fala, mas eu acho que eu tô com dor de cabeça. Eu quero ir no banheiro. A minha barriga tá doendo. Eu tô com sede, eu tô sufocada com a máscara. Então, são pequenas coisas que a gente tem que fazer os combinados. É muito importante a participação dos pais nesse momento, na orientação e também dos professores, para que a gente consiga contornar algumas adversidades, né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma criança que ela falava assim, tia, eu acho que a minha cabeça tá doendo. Eu falei, então, mas vou te contar um segredo. Quem acha não tem certeza. E a gente tem uma coisa muito legal para fazer logo depois que a gente terminar isso que a gente está fazendo. Que tal a gente experimentar? Só hoje, só dessa vez. E aí, quando ela viu a próxima atividade que a gente ia fazer, olha, eu acho que passou a minha dor de cabeça. Então, são essas adversidades, essa insegurança que às vezes dá, o medo de não conseguir atingir o objetivo. Então, a gente tem que ter esse olhar cativante para que a criança participe adequadamente das atividades. E você está falando sobre essa orientação dos pais. Talvez os pais também não saibam como orientar o filho, né? Fala, a mamãe vai deixar você lá, mas depois a mamãe vai te buscar. É uma coisa muito vaga para a criança, principalmente para os pequenininhos, que estão acostumados ali a ficar com a mãe o tempo todo. Peraí, minha mãe vai me deixar, ela não vai ficar perto de mim. A gente não sabe o que passa na cabecinha de uma criança. Qual é a forma correta destes pais, dependendo da idade, o que você orienta a cada um deles? Por exemplo, a criança que vai com 5 anos ou com 4, ou já vai para aprender a ler e escrever, já vai, agora mudou, né? O primeiro ano é diferente, já é o infantil 1, 2, 3, mudaram as idades, as nomenclaturas inclusive. Mas como os pais devem então orientar estas crianças de acordo com as idades? Então, quando eu digo que os pais, a gente fica aflito sempre, né? Então, eu já tô com os filhos na idade da faculdade. Então, aí a gente já fica assim, meu Deus, vai lá prestar vestibular, a gente fala, que sofrimento, queria poder estar lá para ajudar. Então, essa sensação de querer proteger é muito própria dos pais e dos responsáveis. E é constante, né? É constante. Às vezes, até você fala, mas ele está acostumado a ir na escola, mas por algum motivo você trocou ele de unidade escolar. E aí gera essa insegurança. Hoje a gente tem insegurança por conta da pandemia, por conta de que, mas agora é diferente, eles não podem ter contatos uns com os outros. E eu costumo dizer que a criança se adapta muito mais rápido até do que a gente espera, porque a criança ela é muito própria das regras. Então,
uma das coisas que a gente deve fazer sempre, os combinados. Então, olha, nós estamos arrumando o seu material, eu estou tão feliz por você, amanhã é seu primeiro dia na escola. Então, essa sensação de que está seguro é muito importante. Desci do carro ou que eu tenha ido a pé, a gente deve fazer as pequenas atitudes para a criança ir se apropriando das responsabilidades dela. Olha, eu vou levar, às vezes no primeiro dia você vai olhar aquele monte de material. Olha, eu estou levando estas sacolas para você, mas a sua mochilinha, a sua água, a sua lancheira já é de responsabilidade sua. Então você deve levar. Faça com que ela caminhe até o portão da escola. Chega lá, abaixa, olha nos olhos da criança, diga para ela assim, olha, você vai ficar aqui, agora é o momento de você fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. Se você trabalha, ótimo, você vai dizer para ela assim, da mesma maneira que eu vou trabalhar, você também vai. Isso vale também para as mães que às vezes estão em home office, estão em casa, olha, você tem a sua atividade agora, assim como eu tenho a minha. Eu confio em você. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer a sua professora, isso é muito legal. Eu já vi ela antes, gostei muito dela. Colocar para a criança as expectativas que você conseguir sanar naquele momento. Entendi. Coisas que é muito própria de criança. A insegurança, sim. Às vezes tem um irmão, às vezes tem o filho da vizinha, e aí ele fala, ai, mas eu quero sentar do lado. Ai, mas o amiguinho X vai estar aqui. Então, olha só. É tão legal a gente vir para a escola e conhecer novos amigos. Lá no meu trabalho, lá onde a gente mora, você viu, relacione coisas que eles já vivenciaram. A gente mudou para um lugar novo, você viu como foi legal a gente conhecer os novos vizinhos? Então, mostrar para a criança que aquilo que pode parecer um problema para ela é uma coisa negociável. Ela tem que se socializar. Sem cobrança, de uma maneira espontânea, né? Ô Maristela, mas nem todas as crianças têm essa facilidade. Algumas são bem tímidas, né? Elas não conseguem esse relacionamento. Às vezes a mãe ou o pai tem essa facilidade, mas a criança não. E aí a criança se retrai, abaixa a cabeça, não quer nem, sabe, falar oi. Não... Esse tipo de criança é mais difícil de atingir ou de ajudar esta criança? Então, as adaptações variam muito de criança para criança. Tem criança que é assim, né? Você chegou ali no portão da escola, ela dá tchau e vai numa boa. E vai embora. Tem criança, e comigo, pelo menos, com meu filho mais velho, ele entrou para a escola rindo, feliz da vida, eu entrei dentro do carro e chorei litros, porque eu falava, gente, o que eu vou fazer? Então, o desapego é necessário, mas uma das coisas que a gente deve fazer com relação a essa timidez. As escolas e no planejamento foi se falado muito nessa atenção especial do socioemocional. Então, uma das coisas que a gente tem que permitir que aconteça, permitir que aquela pessoa da escola, aquele professor, ficar ali por um momento suficiente para que aquela pessoa se aproxime e que a criança vá se sentindo segura e que possa adentrar a escola. Quanto mais a gente acha que está sendo assim, ai não, vou proteger ele, vou levar ele, vou deixar ele sentadinho na sala, quanto mais eu levar ele e adentrar com ele dentro do ambiente escolar, mais ele vai se sentir inseguro. Ah, então eu quero que você sente comigo um pouquinho, eu quero que você fique, você vai ficar na sala do lado? E aí, às vezes, isso pode atrasar a socialização. Então, o adequado, quando realmente a criança tem muita dificuldade, combine os horários, verifique com a escola, olha, a primeira vez dele, faz 2 anos que ele não está frequentando, ele está com muito medo. Então, hoje, talvez eu venha buscá-lo antes do horário, mas isso dentro de um combinado. É muito importante para o responsável cumprir os combinados. Então, se ele combinou assim, olha, hoje a saída é às 4, é muito importante que a criança, a hora que ela está na fila da saída, ela olhe lá para o portão e fala, legal, cumpriu o combinado, ele está aí. Porque é uma frustração para a criança, assim, eu sabia que você não vinha, porque você atrasou. Aí a gente volta lá para a estaca zero e recomeçar é muito mais difícil.
Então, esses combinados, aquilo que a escola favorece, o fato de estimular ele, é claro, cada criança tem a sua personalidade, mas estimular ele para que ele possa resolver as suas coisas, para que, olha que bacana, você mesmo vai guardar sua mochila na sala, você vai entrar junto com os outros colegas, olha que legal isso. E aí você, no final do dia, vai me contar se você conheceu alguém, o que você aprendeu para você me ensinar. E aí a criança entra com uma outra motivação. Então, mas eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, desculpa por interromper você, mas você está falando já dessa criança já voltando da escola, já compartilhando o que ela viveu com os pais. E esse pai e essa mãe têm que ter tempo para esta criança contar o que aconteceu, tem que dar a atenção. Nesse sentido, porque senão a criança vai continuar se sentindo insegura e sozinha, porque quem que vai ouvi-la? Então, eu achei importante muito importante. Então, eu achei importante isso que você falou. A partilha é importante, porque como eu falei lá no começo que a gente iria dizer, da ansiedade, às vezes, dos próprios pais. É importante que o pai e a mãe se sintam seguros que, olha, a gente já orientou, a gente falou da importância do uso da máscara, da importância de se socializar, e agora ele foi para a escola. Voltou. A vida de todos nós é muito corrida, mas naquele trajeto que eu saí de lá e estou indo para casa, e aí? O que aconteceu de diferente hoje? Mas sempre de uma forma muito leve. Às vezes, e quando eu falo da ansiedade, quando a criança está logo no primeiro aninho, tudo que ela conta é muito interessante. Quando já é uma criança que entrou no primeiro ano, tivemos pandemia, olha, tá indo para o terceiro ano e ficou todo esse tempo aí, no máximo que aconteceu é que ficou no online. Às vezes, os pais começam a ser interrogativos. Aí eles começam assim, mas aprendeu o quê? Mas já começou a escrever cursiva? Mas fez continha hoje? Aí aquilo se torna um julgamento da atividade pedagógica. Então, as pequenas coisas, e até mesmo quando o professor sugeriu, ele fez uma brincadeira, mas era uma brincadeira de montar palavras. Naquela brincadeira de montar palavras, ele ensinou regras. Naquela brincadeira, ele está retomando coisas que a criança ou já tenha aprendido, ou que está fazendo essa revisão. Então, é valorizar essas coisas. Não é a crítica do, como assim? Mas ficou na escola para brincar? É muito importante o lúdico, é muito importante brincar. Então, desde a musiquinha. Hoje a Pro ensinou uma musiquinha para a gente comer o lanche. Que legal! Você lembra alguma coisa dela? Se não lembrar, tudo bem. Até o final da semana você me conta. Então, são pequenas coisas, a gente compreende esse desgaste, a gente entende que tem família também, que às vezes viveu momentos muito difíceis nessa pandemia, mas essa dedicação é muito importante para a gente começar a falar de protagonismo. Porque ser protagonista hoje é a criança se envolver no processo pedagógico e ela ter a capacidade criativa, ter autonomia, desenvolver a autoestima dela, isso é muito importante. Mas isso é construção, então a gente começa a casa do alicerce. Passo a passo. Não tem... Inclusive, eu quero aproveitar e ler aqui o carinho da Helena Botura Romero, colocou assim: amamos nossa amiga Maris Santana, super profissional. E a Cida Duarte também colocando aqui, ótima profissional. E a gente agradece demais, Maristela, você estar conosco hoje, só sintonizando quem está em casa, acompanhou aí o nosso bate-papo com Maristela Santana, psicopedagoga, nos ajudando nessa volta às aulas. Meus filhos já cresceram, mas passei por todas essas fases e a gente sabe que tem muitos pais e mães vivendo exatamente tudo isso que nós falamos, que é um turbilhão a volta às aulas, sempre. Mas não para por aqui, isso continua em etapas diferentes, com sentimentos diferentes, mas é muito bom ter uma psicopedagoga nos orientando. Maristela, é por isso que nós agradecemos sua participação com a gente hoje.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Espero que tenha ajudado vocês. O meu e-mail está aí à disposição. Se alguém quiser enviar alguma pergunta, estiver insegura, fique à vontade, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Muito obrigada. Olha, tá marcado aí embaixo o e-mail, olha, profmaristela.santana@gmail.com. Maristela, beijo para você e boa volta às aulas.